Oi pessoal, vamos começar então um passo a passo de como desenhar uma perspectiva a partir das informações das vistas ortogonais. O exemplo que a gente vai utilizar é esse aí. Então a gente tem três vistas ortogonais, a vista frontal, a vista superior e a vista lateral direita desse objeto, e o problema pede que se desenhe então a perspectiva isométrica a partir dessas três vistas. Bom, o desenho das vistas vai ficar aqui nesse quadro para a gente ir acompanhando o que a gente está desenhando. O primeiro passo é desenhar então os eixos isométricos x, y e z. Aqui então está começando a traçar o eixo z, a 120 graus dele o eixo y e a 120 graus desse o eixo x. Então temos aí os três eixos isométricos separados por 120 graus. Agora nós vamos pegar a medida nas vistas para formar o sólido envolvente, ou o prisma auxiliar. Então aqui a gente vê que o nosso sólido tem 3 centímetros de profundidade, 3 centímetros de largura e 4 centímetros de altura. Então aqui no desenho, vamos traçar então a largura dele de 3 centímetros, a altura dele de 4 centímetros. Vamos traçar então linhas paralelas para formar a vista frontal e a vista lateral. Fechando aqui a vista frontal, de 3 centímetros de largura por 4 centímetros de altura, e depois a profundidade de 3 centímetros, fechando a vista lateral. Com essas informações, traçando retas paralelas, a gente consegue também fechar a parte posterior do prisma e a vista superior. Agora, nós vamos pegar informações aqui da vista frontal e desenhar a vista frontal no nosso sólido envolvente. Então a gente vê aqui que a gente tem linhas paralelas de 1 em 1 centímetro na vista frontal. Vamos desenhá-las então na vista frontal do sólido envolvente. A mesma coisa a gente vai fazer usando a vista superior. Então a gente tem aqui essa linha tracejada e a gente vai marcar essa linha tracejada na vista superior. Sabendo que essa linha tracejada ela está escondida por esta face aqui da vista superior, a gente já pode transferir ela porque ela vai estar em algum lugar abaixo dessa linha. Agora, usando também linhas paralelas, vamos desenhar a vista lateral direita na posição da vista lateral direita da nossa perspectiva do sólido envolvente. A gente tem então como referência esse alinhamento aqui de 1 centímetro, esse outro alinhamento aqui de 1 centímetro e esse alinhamento de 1 centímetro. Traçamos então linhas de construção nessas posições. E aí podemos desenhar então essa vista lateral na posição da vista lateral do prisma. Agora que nós temos todas as vistas desenhadas no sólido envolvente, é que a gente começa a identificar e a analisar essas vistas em relação à perspectiva. E aí a gente começa a identificar que planos estão a que distância dos planos que estão desenhados aqui. Na vista lateral direita, por exemplo, já é fácil identificar que esse plano ele está todo em primeiro plano, olhando a relação deste desenho da vista lateral com o desenho da vista frontal. Então esse plano está aparecendo aqui, onde está a seta, e aqui na vista superior. Então a gente já consegue traçar essas linhas já com um grafite mais grosso, já marcando que a gente sabe que as linhas estão aí. A mesma coisa a gente pode fazer para a vista superior. Então, observando aqui o desenho, a gente sabe ou consegue identificar esse primeiro plano aqui, que está com linhas contínuas, ele é esse plano que está aparecendo aqui na vista lateral, e é este plano que está aparecendo aqui na vista frontal. Então, com essas três informações, eu consigo identificar que ele está
nessa posição e assim eu já posso traçar com as linhas definitivas. Vamos fazer agora a mesma análise para a vista frontal. Apesar de ter todas essas linhas aqui na vista frontal, eu preciso entender que nem todas essas linhas estão no mesmo plano. Então eu tenho, a princípio, esse primeiro plano aqui de cima, eu consigo identificar ele aqui na vista lateral direita. Então ele está mais à frente. A mesma coisa acontece para esse plano aqui de baixo, que eu consigo identificar ele aqui na vista lateral. Já esse plano aqui, ele não está aqui na vista lateral. Veja que aqui não tem linha. Ele está mais para trás aqui em relação àquele primeiro plano. A referência dele, a gente já traçou aqui na nossa perspectiva, é essa linha aqui. E esse quarto plano, nessa posição aqui, ele é, na verdade, esse plano inclinado, que vai desse ponto até esse. Na nossa perspectiva, ele vai desse ponto até esse. Então, eu traço as linhas que eu já conheço, começando dos planos que estão mais à frente, no caso, em primeiro plano da vista frontal. E depois eu posso traçar as linhas que formam esse plano representado por essa reta aqui, na vista lateral, que é essa mesma aresta aqui na vista frontal, que forma um plano com essas dimensões aqui, limitadas pela linha tracejada. Então eu traço este plano aqui. Vejam que essa linha tracejada que a gente transferiu para cá, que faz referência a essa linha tracejada aqui na vista superior, a gente acabou de desenhar ela aqui nesse plano, nessa posição, mas ela acontece também nessa posição aqui, escondida por essa face. A mesma regra das linhas tracejadas ocultas, elas servem tanto nas vistas quanto na perspectiva. Então vamos traçar agora as linhas ocultas dessa perspectiva. A linha que está lá atrás, na parte posterior do objeto, e aquela aresta que coincide com essa aqui que eu acabei de falar. Além disso, a gente tem essa outra linha aqui que fecha esse plano inclinado, que está representado aqui na vista lateral por essa linha aqui. Outras linhas ocultas são as linhas de base e o fechamento desse plano que está aqui atrás, escondido tanto por essa face quanto por essa face aqui. Então a gente fecha esse plano através dessas linhas. Então agora nós temos todo o nosso sólido desenhado numa perspectiva isométrica. Basta apagar as linhas de construção e reforçar as linhas tracejadas. Com essas técnicas, então, já é possível vocês fazerem os primeiros exercícios para praticar o desenho de perspectivas a partir de vistas.